Boa tarde, gente. Mais uma reunião da Clínica Javaroni. Hoje a gente vai falar sobre o risco de tromboembolismo no paciente da otorrinolaringologia e cirurgia de cabeça e pescoço. O artigo escolhido da semana é um artigo americano de 2018 do JAMA sobre o risco de tromboembolismo venoso entre os pacientes da otorrinolaringologia, cirurgia geral e cirurgia plástica. O que acontece? A gente sabe que a trombose ocorre 150 vezes mais no paciente internado e é a causa mais comum de morte prevenível no hospital. O risco de trombose na otorrino é inferior às outras especialidades e também os pacientes da otorrino podem deambular logo depois da cirurgia, às vezes no mesmo dia da cirurgia, e também tem um curto período de hospitalização, ou seja, dois fatores que diminuem o risco de trombose. E para diminuir o risco, existem protocolos de profilaxia e são muito bem estabelecidos em procedimentos de cirurgia geral, procedimentos de cirurgia plástica, só que não na otorrino. Por exemplo, a profilaxia com heparina subcutânea na cirurgia geral, urologia e ortopedia diminuiu a mortalidade desses pacientes em 18%. Em contrapartida, aumentou o sangramento importante não fatal em 57%. Logo, apesar da redução da mortalidade por TEP, a profilaxia pode também aumentar o risco de sangramento na cabeça e pescoço, como diminuiu na ortopedia, na urologia e na cirurgia geral. Espera-se que reduza o risco de trombose na otorrino, que apesar de ser baixa, existe ainda. Então, o que teme-se com essa redução de trombose com o uso de medicamento? Teme-se o aumento de hematoma cervical que possa evoluir com insuficiência respiratória, teme-se sangramento no trato aerodigestivo, comprometendo inclusive a vida do paciente. Então, o objetivo desse estudo foi tentar estabelecer uma escala de risco e profilaxia nos pacientes de otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço, com uma análise comparativa com os pacientes de cirurgia plástica e de cirurgia geral. E como objetivo secundário, avaliar sangramento importante e mortalidade. Então foi realizada uma corte com análise de dados obtidos prospectivamente de 2005 a 2013 do Programa de Melhora de Qualidade do Colégio Americano de Cirurgiões. Os pacientes foram três grupos, então, os pacientes de otorrino, no qual ainda é incerto quais são os pacientes mais indicados a receberem a profilaxia e não. Os pacientes da cirurgia plástica, que são os pacientes sabidamente conhecidos como de baixo risco para trombose, e os pacientes da cirurgia geral, que são de risco moderado a elevado de trombose. Então, foi avaliado o risco de trombose venosa profunda e tromboembolismo em 30 dias pós o procedimento. A TVP foi diagnosticada pelo trombo novo, por ultrassom, tomografia, venograma. E o TEP foi realizado o diagnóstico com tomografia, angiotomografia, arteriografia pulmonar, cintilografia, ventilação, perfusão. Foram incluídos apenas pacientes que internaram para a cirurgia, aqueles pacientes que já estavam internados e então acabaram sendo submetidos à cirurgia por algum outro motivo, foram excluídos da avaliação, e foi utilizada a escala de Caprini para avaliar risco de trombose. Como já conhecido, em cirurgia geral e cirurgia plástica existe um risco bem estabelecido com a recomendação profilática. Por exemplo, muito baixo risco, deambulação precoce, baixo risco de trombose, recomenda-se profilaxia mecânica. Risco moderado de trombose, profilaxia mecânica ou farmacológica. Alto risco, realizar profilaxia mecânica e farmacológica. Veja que na cirurgia geral o risco baixo é de 1 a 2, o muito baixo na plástica é 0 a 2. Você vê que o baixo é 3 a 4. A necessidade de um score de Caprini é mais elevado na plástica para apresentar a mesma necessidade de profilaxia em relação à cirurgia geral. O score de Caprini avalia
vários fatores, por exemplo, um AVC 1 mês antes do procedimento cirúrgico, dá um score de 5 pontos. Idade maior ou igual a 75 anos, score de 3 pontos. De 61 a 74 anos, tumor maligno, mais de 45 minutos de cirurgia, imobilização pré-operatória por mais de 3 dias, isso cada item pontua mais 2 pontos no score de Caprini. Pacientes entre 41 e 60 anos, IMC maior ou igual a 25, sepse no último mês, gestação, pneumopatia, IAM, sintomas de ICC no último mês, anticoncepcional oral, uso de hormônio, aborto de repetição, doença inflamatória intestinal, edema de membros inferiores, veias varicosas, cada item desse soma-se mais 1 ponto no score de Caprini. Então foram avaliados 1.300.000 pacientes, sendo desses 31.000 de otorrino e cabeça e pescoço, 27.000 da plástica e o restante da cirurgia geral, cirurgia de abdômen e pelve. A idade dos pacientes em média entre 40 e 74 anos, a predominância de sexo um pouquinho a mais do sexo feminino na otorrinolaringologia, cabeça e pescoço e na cirurgia geral, e na plástica 82% de pacientes do sexo feminino. Como resultado de trombose nos 30 dias pós-operatório. Na otorrino e cabeça e pescoço, apenas 0,5% evoluíram com trombose. Na cirurgia plástica, 0,7% e na cirurgia geral, 1,2%. Veja, otorrino a gente não tem tantos dados estabelecidos na literatura. Na plástica, sabe-se que são pacientes de baixo risco e apresentou 0,7%. Já na cirurgia geral, considerado risco moderado e alto, apresentaram 1,2% de trombose. Então, os pacientes da otorrino foram estratificados como alto e baixo risco. E como foi feita essa comparação? Alto risco foram aqueles pacientes que apresentaram a trombose estatisticamente semelhante às cirurgias de alto risco, ou seja, da cirurgia geral, e pacientes que foram classificados como baixo risco da otorrino e cabeça e pescoço são aqueles pacientes que apresentaram risco de trombose semelhantes aos pacientes da plástica. Dessa forma, observou-se que algumas cirurgias da otorrino apresentaram alto risco, riscos semelhantes à da cirurgia geral. Que cirurgias foram essas? Cirurgias de retalho livre, laringectomia, retalhos regionais, incisão e drenagem de hematoma e abscesso, ressecções múltiplas e ressecção da base do crânio. Enquanto que cirurgias da otorrino que apresentaram risco menores foram classificados como cirurgias de baixo risco, elas sendo ressecção de tumores de cavidade oral, orofaringe, linfadenectomia cervical, cirurgias da laringe não sendo a laringectomia, plástica facial, trauma facial, cirurgia do sono, adenoamidalectomia, cirurgia de tireoide e paratireoide, cirurgias otológicas e cirurgias de glândula salivar. De todo esse grupo, avaliando o risco de trombose por câncer, o risco de pacientes sem câncer tinha um risco de 1% de trombose. Com qualquer câncer, independente do local, o risco aumentava para 1,8%. Agora, neoplasia no trato aerodigestivo, o risco era de 1,7%. Neoplasia da tireoide, o risco descia para 0,2%, menor do que pacientes sem câncer. De glândula salivar, a mesma coisa, 0,4%. Já de pele, o risco elevava-se para 1,5% e gastrointestinal elevava-se para 2,4%. E foi feita então uma análise multivariada, avaliando os pacientes de cirurgia geral, plástica, a otorrino, sendo a otorrino e cabeça e pescoço. Aqui eu chamo de otorrino, mas estou incluindo todos os pacientes de baixo risco, alto risco, comparando com cirurgia geral e cirurgia plástica. E foi feita uma análise multivariada, ajustando para o score de Caprini e para o tempo de permanência no hospital. Nesse aspecto, após ajustar o score de Caprini e o tempo de hospitalização, observou-se que o paciente de alto risco e baixo risco da otorrino não apresentou maior ou menor risco
de trombose era igual. Ou seja, o grande impacto que teve nos pacientes foi tempo de permanência e o score de Caprini, sendo que o score de Caprini isoladamente ele eleva nas cirurgias de alto risco, aliás, no elevado número do Caprini, maior ou igual a 7, aumentou o risco de trombose em 2, enquanto que a permanência hospitalar em mais de 10 dias aumentou o risco de trombose nos pacientes em 20 vezes. E com relação à complicação, ao risco de sangramento, observou-se que quanto maior o score de Caprini, não só o maior o risco de trombose, mas também nessas cirurgias, principalmente de alto risco, observou-se um aumento progressivo do sangramento, ou seja, uma associação entre o aumento do score de Caprini com aumento de sangramento. E como resultado de mortalidade nesses pacientes, observou-se que a 5,1% dos pacientes que evoluíram para óbito apresentavam trombose, enquanto que 0,4% tinha mortalidade sem a trombose associada. E a maior parte das tromboses foram diagnosticadas no intraoperatório. Então, o que a gente observa? Que os pacientes da otorrino e cabeça e pescoço apresentam um espectro amplo de diagnósticos de cirurgias que são desde mais simples como mais complexos. E uma análise do tipo de tratamento, qual vai ser realizado, vai ser um tratamento maior, uma cirurgia maior, o risco de trombose com a escala de Caprini e o tempo de internação, que se espera-se que o paciente fique mais ou menos que 10 dias, por exemplo, são fundamentais na análise da profilaxia que a gente pode realizar. E a trombose está associada ao aumento de risco de mortalidade em 14 vezes. E como a gente viu, em regressão multivariada, após ajustar o score de Caprini e tempo de permanência, não teve diferença da trombose entre pacientes de alto risco e baixo risco. Então, o score de Caprini elevado prediz alto risco de trombose, como também prediz aparentemente um maior risco de sangramento, ou seja, independentemente da profilaxia. Outra coisa interessante que a gente tem que ressaltar, que diz muito que pacientes com câncer têm que tomar mais cuidado com o aumento do risco de trombose. Os pacientes com câncer de tireoide e glândulas salivares nesses grupos não apresentaram maior risco de trombose apenas pelo fato de serem neoplasias malignas. Pelo contrário, eles apresentaram menor risco mesmo em comparação aos pacientes que não apresentam câncer. Limitações do estudo. Esses pacientes todos foram submetidos à profilaxia, seguindo o protocolo de cada instituição, que era um pouco variado, e não foi possível avaliar e também não foi feito ajuste desses indivíduos com relação à profilaxia mecânica, medicamentosa, qual foi realizada, e por isso também houve um baixo número de trombose nesses pacientes, que eles receberam a profilaxia. E também alguns fatores do score de Caprini não foram avaliados, porque não foram coletados segundo essa sociedade. Como avaliação genética do paciente, se ele tem uma predisposição de coagulopatia, ou autoimunidade, que também aumenta risco de trombose. Então, de uma forma geral, os procedimentos de otorrino têm baixo risco de trombose, e mostrou-se mais elevado esse risco em retalho livre, laringectomia, ressecção de múltiplas lesões, cirurgia de base de crânio e drenagem de abscesso e hematoma. Apesar de não haver consenso sobre profilaxia, a gente precisa considerar o tipo de cirurgia ao qual o paciente vai ser submetido, o tempo de internação e o score de Caprini e pesar o quanto que vale a pena a profilaxia e o risco, o benefício que a gente pode ter. É isso por hoje. Muito obrigado.